Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente vai fundo na história de uma figura assim essencial na tecnologia hoje, Jensen Huang, cofundador CEO eterno da NVIDIA. Exato. E NVIDIA, bom, nem precisa apresentar, né? Virou esse monstro trilionário, motor da revolução da IA, chegou até ser a empresa mais valiosa do mundo. Incrível. Recebemos muito material, sabe? Documentos, vídeos. E a ideia aqui é desempacotar tudo. Entender quem é o Jensen Huang, a jornada dele, o impacto. Vamos nessa. Com certeza. Falar de tecnologia hoje é falar dele e da NVIDIA. Ele não é só um CEO, né? É um cara com uma visão que moldou e continua moldando muita coisa. Apostou em GPU para computação geral, em IA, muito antes de virar moda. É uma chance ótima de ir além das manchetes, né? Exatamente. Mergulhar nas nuances. Perfeito. Então vamos começar do começo, respondendo as perguntas que chegaram. Quem é ele? Nasceu onde? Quando? Nome completo, certo. O nome dele de batismo é Jensen Huang. Ele nasceu em Tainan, lá no sul de Taiwan, dia 17 de fevereiro de 1963. Ah, taiwanês então. Isso. Mas ele é mais conhecido como Jensen Huang. Foi um nome que ele adotou depois, né, para facilitar no Ocidente. E claro, ele é o cofundador, presidente e CEO da NVIDIA desde 1993, desde o dia zero. E a figura dele é inconfundível, sempre de jaqueta de couro preta. Total. Essa jaqueta virou tipo o uniforme dele. As fontes até comentam que a esposa e a filha dão uns palpites do estilo. É curioso como até a imagem dele passa essa ideia de consistência, né? Talvez um certo despojamento focado. Diferente do CEO padrão de terno, né? Exato. E tem outro detalhe. Dizem que ele não usa relógio. Fala que prefere focar no agora. Interessante. Bom, vamos para a infância e juventude. Pelo que a gente viu, não foi um caminho muito comum, né? Nem um pouco. A família saiu de Taiwan, foi para Tailândia quando ele era bem pequeno, e aí vem a parte que marca. Com 9 anos, ele e o irmão mais velho foram mandados para os Estados Unidos. Sozinhos? Praticamente. Foram morar com tios em Tacoma, Washington. E chegaram lá sem falar quase nada de inglês. Imagina a situação. Nossa, e a coisa complica mais ainda, né? Pois é, os tios, na maior boa vontade, mas por um engano total, mandaram os dois meninos para o Instituto Batista Oneida, em Kentucky. Achavam que era uma escola preparatória chique, sabe? E não era. Não era. Era mais para um reformatório, um internato para jovens com problemas, em situação de risco, um ambiente bem pesado. Meu Deus. E como foi para ele lá? Duríssimo. Ele mesmo descreveu o lugar como hostil, cheio de brigas, colegas com facas, e ele lá, garoto, imigrante, tendo que se virar. Uma das tarefas dele era limpar os banheiros. Pesado. Que barra. Mas o mais doido é como ele olha para isso hoje. Ele fala que, apesar de tudo, adorou a experiência. Pela disciplina, pela ética de trabalho que ele teve que desenvolver ali na marra. Aprendeu a lidar com dificuldade muito cedo. Uma resiliência forjada no fogo, literalmente. E depois dessa fase punk? Depois de um tempo lá, os pais dele também foram para os Estados Unidos e a família se reuniu em Oregon. Aí a vida dele deu uma guinada. Ele se mostrou um aluno super dedicado, brilhante mesmo. Tanto que ele acelerou os estudos, né? Exato. Pulou 2 anos no ensino médio. Se formou na Aloha High School, lá perto de Portland, com só 16 anos. 16? Muito novo. E ele já se destacava em mais alguma coisa nessa época? Sim, além de ser bom aluno, ele era bom de esporte. As fontes falam que ele foi campeão nacional júnior de tênis de mesa nos Estados Unidos. Caramba, inteligente e competitivo. Essa combinação parece que acompanha ele, né? E tem a história do primeiro emprego também. Ah, é? Onde foi? Num restaurante Denny's. Ele era ajudante de garçom, lavava pratos. Ele sempre cita isso como uma lição de humildade, sabe? De fazer bem qualquer trabalho. E o Denny's vai voltar nessa história. Já tô curiosa. Mas antes, a faculdade, onde ele estudou? Depois do colégio, ele foi para Oregon State University, engenharia elétrica, e foi lá que ele conheceu a Lori Mills. A esposa dele? Isso, era a parceira dele de laboratório. Depois da USU, ele não parou. Fez mestrado em engenharia elétrica em Stanford. Terminou em 92.
uma base técnica muito forte. Com certeza. E a carreira antes da NVIDIA? Ele já começou a chamar a atenção? Já sim. Com essa formação, as portas se abriram. Ele trabalhou na AMD, que é gigante, né? Como designer de microprocessador, depois foi para LSI Logic, outra de semicondutores, e lá virou diretor. Ganhou experiência técnica, de gestão, preparou o terreno. E aí veio o pulo do gato, a NVIDIA. Como foi essa fundação, quando ele começou a ficar famoso mesmo? Foi em 93. Jensen Huang, com 30 anos. Ele se juntou com 2 engenheiros da Sun, o Chris Malachowski e o Curtis Prim. E adivinha onde foi a reunião para fundar a empresa? No Dennis? Não acredito. No Dennis. Olha só. A ideia inicial era chips para acelerar gráfico 3D em PC, sabe? Eles viram o potencial com os games crescendo. E o nome? NVIDIA? É uma mistura, né? NV de Next Version ou New Vision, VID de vídeo. E inspirado no latim, Invidia, de inveja. Queriam fazer produtos que os concorrentes invejassem. Começaram com pouca grana, uns $40 mil deles e de amigos, mas logo veio um aporte grande. $20 milhões da Sequoia Capital, um fundo de risco super famoso. Dizem que o chefão da Sequoia na época, o Don Valentine, foi direto com o Huang. Não torra a minha grana. Pressão total. Mas não foi fácil no início, né? O primeiro produto deu errado. Deu muito errado. O primeiro chip, o NV1, de 95, foi um fracasso. Usava uma tecnologia diferente do padrão que estava surgindo, era caro. A parceria com a Sega para o Saturn também não vingou. A NVIDIA quase faliu. Sério? Seríssimo. Chegaram perto mesmo. Tinha até um lema interno. Estamos a 30 dias de fechar. Foi um sufoco danado. E como eles deram a volta por cima? Qual foi a virada? A virada foi mudar tudo. Abandonaram a tecnologia do NV1 e focaram no que o mercado de PC queria. Em 97, lançaram o Riva 128. Ah, esse eu lembro. Esse sim, foi um sucesso. Rápido, compatível com DirectX OpenGL, preço bom, o Riva 128 colocou a NVIDIA no mapa, salvou a empresa. Foi tipo um recomeço total. Daí pra frente foi só subida. Basicamente, o Riva 128 deu fôlego para eles abrirem capital na bolsa, o IPO, em janeiro de 99. E no mesmo ano, veio outra bomba, a GFC 256. A primeira GPU. Exatamente, a primeira placa gráfica chamada de GPU, Graphics Processing Unit. A ideia era mostrar que era tão potente para gráfico quanto a CPU era para o resto. Ali o Jensen Huang e a NVIDIA começaram a virar referência mesmo. E teve a parceria com a Microsoft pro Xbox também, né? Isso. Logo depois, fecharam um contrato bilionário para o chip gráfico do primeiro Xbox, lançado em 2001. Foi um selo de qualidade gigante. Trouxe muita grana, muita visibilidade, consolidou a NVIDIA na liderança de gráficos, brigando feio com a AMD na época. Então, os grandes feitos, GPU com a GeForce, recuperação da quase falência, Xbox. Mas teve mais coisa importante, né? Nossa, muito mais. Um dos pontos mais cruciais que define a NVIDIA hoje foi lançar o CUDA em 2006. CUDA. O que é isso exatamente? É uma plataforma de programação. Permitiu que os desenvolvedores usassem o poder das GPUs para outras coisas além de games, sabe? Computação científica, simulações e o principal, inteligência artificial. Ah, então foi aí que ele fez a grande aposta em IA? Exatamente, ele sacou que o processamento paralelo das GPUs era perfeito para treinar as redes neurais da IA. Investiu nisso pesado, criou todo um ecossistema de software, hardware, tipo supercomputadores DGX. Isso anos antes desse boom todo de IA generativa. Uma visão de longo prazo absurda. Total. E que pagou muito bem. Além da IA, ele diversificou muito. Entrou forte em data centers, computação de alto desempenho HPC, que hoje rende muito para eles. Vi também sobre carros autônomos. Sim, plataforma NVIDIA Drive, parcerias com montadoras. E na saúde também, com a plataforma Clara para imagem médica genômica. Até no tal do metaverso com o Omniverse para simulações 3D. E o resultado foi? O resultado foi a NVIDIA explodindo em valor. Passou de 2, chegou a 3 trilhões de dólares. Uma das empresas mais valiosas do mundo. Impressionante. É realmente fora da curva. E por que ele conseguiu isso?
O que faz ele ser considerado tão acima da média? Bom, são vários pontos que as fontes trazem. Primeiro, essa visão de longo prazo que a gente falou, né? A aposta em IA quando ninguém dava muita bola. Segundo, execução. Não adianta ter ideia, tem que fazer acontecer. E ele é conhecido por ser super focado, intenso, detalhista nisso. Resiliência também, né? Depois daquela quase falência. Muita resiliência. Passou pela crise da bolha da internet, crise de 2008, falhas de produto e soube navegar. Quarto, adaptabilidade. Começou em games, foi para computação profissional, data center, IA, ele muda o rumo se precisar. E quinto, criar o ecossistema. Não é só vender chip, é vender a plataforma toda, com software, comunidade. Faz todo sentido. Essa combinação é potente. Mas com certeza teve tropeços no caminho, né? Quais foram os principais erros e acertos? Ah, teve sim. Erros aconteceram. O NV1, claro, quase quebrou a empresa. Em 2008, teve uma crise feia com chips de notebook dando defeito em massa. Custou caro, arranhou a imagem. Lembro disso. Teve polêmica com especificações de produto, tipo a GeForce GTX 970. Aquele GeForce Partner Program também deu o que falar. Acusado de ser anticompetitivo, tiveram que abandonar. E mais recente? A tentativa de comprar a ARM, que não deu certo por causa dos reguladores. Críticas sobre como reportaram vendas para criptomoeda como se fosse para games. Umas declarações deles sobre chips da Samsung que pegaram mal. E as restrições de venda para a China que fizeram eles perderem mercado lá. A concorrência está vindo forte também. Ele mesmo fala que construir empresa é dor e sofrimento. Não é um conto de fadas, mas os acertos pesaram mais, né? Muito mais. O foco em games no início foi certeiro. A virada com o Riva 128, a criação da GPU com a GeForce, o contrato do Xbox, CUDA e a aposta em IA, claro. A expansão para data center, as plataformas de GX, Drive, Omniverse, aquisições-chave como a Mellanox, parcerias com gigantes da IA. O maior acerto foi transformar a NVIDIA no que ela é hoje, líder em computação acelerada e IA. E aprender com os erros foi fundamental. Olhando para toda essa história, o que a gente pode tirar de lição da vida e da liderança dele? Olha, várias coisas. Primeiro, visão de longo prazo e ter culhão para bancar essa visão, mesmo sozinho no começo. Segundo, resiliência absurda. Não desistir na dificuldade, aprender com ela. Ele tem essa filosofia de manter a expectativa baixa para estar pronto para o pior. Interessante isso. Terceiro, intensidade e busca por excelência. Ele cobra muito, acredita que coisa extraordinária não é fácil. Quarto, ser autêntico e direto. O estilo de gestão dele é único. Nada de reunião 1 a 1, prefere discutir em grupo para todo mundo aprender. E a estrutura mais horizontal, com muitos reportes diretos para ele, para sentir o pulso da empresa. Bem diferente do usual. Sim. E por último, humildade intelectual. Sabe, estar sempre aprendendo, criar um ambiente para os talentos brilharem. E lealdade. Muitos executivos estão com ele há décadas. Lições valiosas. Agora, uma pergunta bem específica que mandaram. O Jensen Huang já veio ao Brasil? Então, a gente fuçou bem nas fontes que recebemos, os PDFs, os vídeos, e não achamos nada sobre visita dele ao Brasil. Nenhuma menção. Pode ter vindo para algo particular, sei lá, mas registro público oficial não encontramos. Entendido. Bom, para a gente ir fechando, vamos para os fatos curiosos. Sempre tem umas pérolas. Sempre. Vamos lá, rapidinho. 1. Jaqueta de couro. Já falamos, mas é icônica. Várias delas, caras, com a ajuda da família para escolher. Chique. 2. Sem relógio, para focar no agora. Faz sentido pro estilo dele. 3. Tênis marcantes. Primeiro emprego lá e fundação na NVIDIA lá. Voltou para celebrar marcos da empresa. Que história. 4. Campeão de ping-pong. Isso mesmo, na juventude, mostra competitividade. Haha, essa é boa. 5. Formado aos 16. Gêniozinho desde cedo. Impressionante. 6. Ídolo em Taiwan. É tipo um rockstar lá, por causa da NVIDIA. Imagino. 7. Filantropo. Doou milhões para a universidade onde estudou, para um centro de pesquisa com o nome dele. Legal a retribuição. 8. Salário congelado. Ficou uns 10 anos com o mesmo salário base de CEO, tipo 1 milhão por ano.
Claro que ganhava rios de dinheiro com ações, né? Mas só aumentou o base agora em 2025. Curioso. 9. Tatuagem da NVIDIA. Dizem que ele tem o logo da NVIDIA tatuado no braço. Fez quando a ação bateu um certo valor. Essa eu não sabia. Que figura! Realmente passamos por tudo. Infância difícil, formação top, a montanha-russa da NVIDIA, erros, acertos gigantescos, as lições, uma jornada e tanto. Demais. É a história de alguém que não só superou obstáculos, mas que teve uma visão muito clara do futuro da computação, apostou tudo nisso e executou de um jeito... uau! Transformou a tecnologia. E aí fica a pergunta no ar, né? Olhando pra frente, o histórico dele é de antecipar ondas tecnológicas. Agora com IA, física, robótica, que ele tanto fala, qual será a próxima fronteira que a NVIDIA, com ele no comando, vai desbravar? É a pergunta de trilhões, literalmente. Conhecendo a peça, ele já deve estar pensando uns 5 passos à frente. O que vem depois da IA generativa? Como a computação acelerada vai continuar mudando tudo. A história dele mostra que vale a pena ficar de olho no que vem por aí. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!